Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional. Hoje eu quero trazer uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento para você que está sofrendo, que acha que está num beco sem saída, que não tem mais jeito para a sua vida. O tema da nossa devocional hoje é Deus, o refúgio do seu povo, baseado no Salmo 46. Então, não deixe de ficar comigo assistindo esse vídeo, compartilhando da palavra de Deus também com os seus contatos. Compartilhe. Meu desejo é que você seja edificado por essa palavra, mas que você também compartilhe com sua família, com seus amigos, com seus contatos, para que outras pessoas também sejam motivados, sejam abençoados pela palavra de Deus. Esse é o objetivo do nosso canal, tá bom? Salmo 46, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse salmo termina dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por esse salmo maravilhoso. Meus queridos, o Salmo 46 fala do Deus da Bíblia, como o refúgio do seu povo. Refúgio do seu povo. Só quem está em perseguição, só quem está em aflição, só quem está passando por problemas terríveis sabe o que é um local de refúgio. Sabe disso, sabe do que eu estou falando. Nos versículos 1 a 3, vemos quem Deus é. Nos versículos 4 a 7, onde Deus está. E nos versículos 8 a 11, o que Deus faz. Nos versículos 1 a 3, vemos Deus sendo o refúgio do seu povo, quando a natureza está em fúria. Nos versículos 4 a 7, vemos Deus no meio do seu povo, quando este é sitiado pelos inimigos. E nos versículos 8 a 11, vemos Deus desbaratando os inimigos, impondo a eles completa derrota. Diante da convulsão da natureza e das catástrofes naturais, somos desafiados a não temer. Diante do cerco do inimigo, somos conclamados a não ficar abalados. Diante dos poderosos feitos de Deus, colocando termo à guerra e neutralizando seus instrumentos de destruição, somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado entre as nações. De acordo então, meus queridos, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, vejamos esses três aspectos deste salmo. Ele, ao comentar esse texto, traz aqui lições maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, que eu gostaria de compartilhar com você nesta hora. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto desse salmo é a proteção de Deus, que são os versos de 1 a 3. A proteção de Deus. Não precisamos ficar dominados pelo medo, meus queridos, porque Deus é o nosso refúgio quando somos acuados pelas circunstâncias. Não precisamos sucumbir ao temor, porque Deus é a nossa fortaleza quando o maligno nos assalta. Não precisamos ficar intimidados com as tribulações, porque mesmo nesse beco sem saída, Deus é o nosso socorro bem presente, diz o salmista. Não precisamos ficar prisioneiros do medo, nem mesmo diante das catástrofes da natureza. Terra transtornada, montes se abalando no seio dos mares,
e águas revoltas a ponto de abalar e estremecer os montes. É uma descrição de terror, vejam, que coloca em pânico até mesmo os poderosos, mesmo nessas circunstâncias radicais, que mostram como somos vulneráveis. Não precisamos temer. A vitória sobre o medo não decorre de nossa força, mas da proteção divina. Proteção divina. Em segundo lugar, a presença de Deus. Versos 4 a 7. O povo de Deus, mesmo cercado por inimigos perigosos, tem sua alegria renovada. Por onde? Pelo quê? Pela presença do rio da graça que flui do trono de Deus. A cidade de Deus, simbolizada aqui por Jerusalém, é uma descrição do seu próprio povo, do povo de Deus. Nessa cidade, meus queridos, está a morada do Altíssimo. Somos a habitação de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja, Deus está no meio da igreja. Por isso, ela jamais será abalada. Por que temer? Jamais ela será abalada. Deus é o seu ajudador, por isso os inimigos não podem prevalecer contra ela. Não podem. Mesmo que os inimigos sejam muitos e poderosos, mesmo que as nações se enfureçam e os reinos deste mundo se levantem contra Cristo e sua igreja, a cidade de Deus, o povo de Deus jamais fica abalada, porque o Senhor dos exércitos está com ela. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o seu refúgio. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em terceiro lugar, o poder de Deus. Versos 8 a 11. O povo de Deus é convidado a vir e ver as obras do Senhor. Olha só, Ele é quem abate os poderosos, faz despencar os arrogantes e despede vazios os ricos. Ele é quem coloca um ponto final na guerra e impõe uma humilhante derrota aos seus inimigos. Ele é quem desbarata os exércitos inimigos e quem torna em sucata os instrumentos de guerra. Deus abate reinos e destrona reis, meus queridos. Os reinos desse mundo passam. Os poderosos desse século são dissipados com o sopro de Deus Todo-Poderoso. O Senhor vindica a sua própria glória, pois Ele é exaltado em toda a terra. A pergunta é: e como o salmista encerra este salmo? O salmista conclui repetindo a monumental declaração registrada no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha só que coisa linda. Portanto, se aquele que tem as hostes celestiais sob seu comando, o Deus Todo-Poderoso está conosco, não precisamos ter medo. Se o Deus de Jacó, o Deus de toda graça é o nosso refúgio, jamais precisamos viver abalados. Milênios passam, séculos ficam para trás e anos voam nas asas do vento. Mas Deus continua sendo nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. Que esta palavra traga consolo, encorajamento, que esta palavra abençoe a sua vida neste momento que você está passando, quem sabe de angústia, de medo, de pavor, de problemas de toda sorte. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja o seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro bem presente nesses momentos de tribulação. E, portanto, assim eu desejo que Deus abençoe e proteja a sua vida. Amém.